Em Telos, todos se consideram iguais e honram a divindade e o caminho da alma de cada um. Em Telos e em todas as sociedades evoluídas, homens e mulheres consideram-se como dois aspectos de Deus. A mulher representa os aspectos da Mãe Divina e o homem representa o Pai Divino. A honra e respeito entre os casais em todos os momentos. Isso não significa que eles sempre concordem, mas mesmo quando há diferença de desejos ou de perspectivas, eles honram o ponto de vista uns dos outros e não lutam ou argumentam sobre isso. Eles não têm o apego a estar certo ou errado e não se amam menos por causa de suas diferenças de perspectivas. Os relacionamentos em Telos não estão sujeitos às dificuldades físicas da sobrevivência e também às dificuldades financeiras. Eles não precisam ganhar dinheiro para pagar aluguel, alimentar as crianças ou pagar contas médicas e impostos. Todas as comodidades da vida são gratuitas para todos. Os casamentos em Telos. Ao contrário da população da superfície, a ninguém é permitido iniciar uma família em Telos sem que tenha ganho maturidade e prontidão para dar um passo tão importante. Em Telos existem dois tipos diferentes de casamento. O primeiro é um casamento de ligação, onde duas pessoas que são romanticamente atraídas uma pela outra decidem se unir em um casamento que não é necessariamente permanente. Elas se casam e vivem juntas para aprender uma com a outra, para crescer, para experimentar a vida e desfrutarem uma da outra. Elas fazem isso somente pelo tempo em que estiverem profundamente felizes e satisfeitas com este relacionamento. Não há obrigação de ficarem juntas, e essas uniões não são necessariamente um compromisso vitalício. Esses casamentos, tipo ligação, não têm permissão para gerar filhos, pois o nascimento de uma criança é considerado um evento muito precioso e grandioso para a alma que chegará, e uma criança é concebida apenas por convite. Em Telos, não existe algo como uma gravidez indesejada. Uma mulher em Telos engravida apenas se tiver essa intenção, e somente após preparativos sérios e bem organizados. As uniões sexuais por si só não propiciam uma gravidez, a menos que haja o convite para uma alma específica vir. Isso com que vocês estão lidando em sua sociedade, que é a gravidez indesejada através da união sexual, é o resultado de uma mutação genética distorcida. E isso também vai ser curado quando sua codificação de DNA for totalmente restaurada, pela aceitação do amor incondicional de si mesmo e de todas as formas de vida. Em um casamento do tipo ligação, os casais podem terminar o relacionamento a qualquer momento, sem sentimentos dolorosos ou obrigações mútuas, e então podem iniciar outro, se desejarem. Dessa forma, ninguém fica em um relacionamento pelas razões erradas. Todos os casais de Telos são felizes porque não há outros motivos para ficarem juntos, apenas a existência de um profundo amor e satisfação entre eles. Quando um casal sente que chegou ao fim de seu tempo, os parceiros agradecem um ao outro pelo tempo que passaram juntos no caminho da vida. E então seguem adiante, permanecendo sempre bons amigos. Tudo o que eles precisam fazer é solicitar ao Conselho Lemuriano de Telos a dissolução do casamento, o que é concedido sem qualquer disputa. O segundo tipo de relacionamento é o casamento chamado compromisso ou casamento sagrado. E é somente neste tipo de casamento que é dada a permissão para os casais gerarem filhos. E então, depois que um casal esteve envolvido em um casamento tipo ligação por várias décadas ou algumas centenas de anos, eles podem decidir
que experienciaram um ao outro o suficiente para saber com absoluta certeza que seu amor mútuo é impecável e duradouro. Podem, então, desejar fazer um compromisso para toda a vida. Como em Telos todos se tornaram imortais, um compromisso vitalício normalmente significa um tempo bastante longo, estendendo-se por milhares de anos. Em um casamento compromisso, não existe mais a opção de dissolução do casamento, ou o que vocês chamam de divórcio. E por esse motivo, um casal que está em um casamento ligação por muito tempo deve estar muito seguro de seu compromisso antes de escolher se envolver no que é considerado um relacionamento permanente. Eles permanecem juntos até o momento em que um deles, ou ambos, estão prontos para seguir para um domínio mais elevado de evolução ou serviço. Nesse caso, um ou ambos deixam Telos. Isso acontece somente após uma extensa vida juntos e depois que a família original amadureceu ao longo de várias gerações. Neste tipo de casamento, uma, duas ou às vezes 3 crianças podem nascer. O período de gestação para a mãe é de apenas 12 semanas. Como o casal já viveu junto por muito tempo em um casamento do tipo ligação, eles já completaram o que quiseram experimentar como um casal. Estão prontos para o próximo passo e ganharam maturidade e conhecimentos suficientes para receberem o privilégio e a honra de iniciarem uma família. Em Telos não existem órfãos, nem crianças que são abandonadas ou criadas com as dificuldades que um pai e mãe solteiro enfrenta na sociedade do planeta Terra. A vida familiar é tão cuidadosa e sabiamente planejada que os filhos nunca sofrem traumas como ser indesejado, negligenciado ou abusado. Não existem crianças que lutam para criar outras crianças. Cada criança é considerada um precioso presente de Deus, amada e honrada não só pelos pais, mas também por toda a comunidade. A civilização de Telos está plenamente consciente do aspecto sagrado de criar filhos, e isso nunca é realizado de forma superficial ou sem a formação adequada. Quando 2 almas estão em um casamento compromisso por um longo tempo e é experienciado grande amor mútuo depois de centenas ou até mesmo milhares de anos juntos, geralmente são chamas gêmeas. Mais cedo ou mais tarde, o casal se apresenta ao Conselho Lemuriano para obter a permissão de entrar num casamento sagrado. Essas uniões são permanentes e os parceiros ficam juntos enquanto ambos viverem nesta dimensão. Os corpos dos habitantes de Telos não são fisicamente tão densos quanto os dos habitantes da superfície. E eles podem se unir de uma maneira muito mais profunda e íntima. Quando se unem, fundem seus corpos físicos e os chakras em uma ligação de amor. Eles consideram o ato sexual como uma união com o divino, no qual todos os chakras participam em alinhamento com o coração, o que traz uma experiência muito expandida. A expressão sexual baseia-se em envolver as chamas do coração primeiro. Já a expressão sexual do povo da superfície envolvem principalmente apenas os 2 primeiros chakras, o da criatividade e o da sobrevivência. Os realmente apaixonados também envolvem o chakra do coração. Em Telos, nunca se envolvem em um ato sexual com a finalidade de ganhar favores ou por motivos manipuladores. Práticas sexuais distorcidas.
Durante muito tempo, o povo de Telos tem observado as expressões sexuais dos habitantes da superfície, desde o mais alto até o mais baixo nível de vibração. E eles dizem: encorajamos vocês a reavaliarem as repercussões emocionais negativas dos encontros sexuais envolvendo pouco ou nenhum amor entre os parceiros. Em épocas passadas, as mulheres em geral sentiram que eram de pouco valor, além de servirem como um objeto sexual ou uma posse material para as necessidades físicas e emocionais dos homens. Agora é a hora de ambos os sexos curarem essas feridas profundas. Embora a sociedade da superfície esteja gradualmente mudando e as mulheres estejam agora se abrindo para o seu potencial feminino como parceiras em igualdade, ainda há muitas mulheres que toleram a desigualdade, bem como o abuso físico e verbal. Muitas de vocês, mulheres da superfície, ainda não se sentem dignas de serem amadas e toleram espancamentos, privações e violações de sua integridade e liberdade. Muitas ainda pensam que isso é o que merecem ou percebem os relacionamentos abusivos como um modo de vida normal. E isso é ainda mais trágico em vários países do planeta onde as mulheres não têm absolutamente nenhum direito. Muitos de vocês têm experimentado relações matrimoniais devastadoras, trazendo mais estresse e decepção do que alegria e felicidade. E o motivo é que essas relações são baseadas na dualidade e não na unidade do amor divino. Para aqueles que procuram o seu amado em algum lugar no exterior de si mesmos, deixe-me dizer que não é assim que acontece. O seu amado também é parte de você. Ele ou ela pode ter um corpo no mundo externo, mas encontrar a sua chama gêmea antes que se esteja totalmente preparado é um pouco complicado. Frequentemente, isso não é o melhor para você, pois a experiência da terceira dimensão nem sempre oferece compatibilidade de caráter e espírito, a menos que ambas as partes tenham alcançado o mesmo nível de prontidão e evolução. Portanto, procure o amor pelo qual anseia primeiramente dentro de si mesmo, em cada célula e elétron de seu coração e alma. Comece primeiro a desenvolver uma relação na consciência de unidade em seu interior. Está tudo lá, esperando a sua atenção. Sua divina contraparte vive dentro de você. O relacionamento que você procura é nada mais do que o reflexo do seu relacionamento direto com o seu próprio eu divino. Quando você aprende a amar a si mesmo em todos os aspectos de sua essência, em todos os aspectos de sua divindade, em todos os aspectos de sua experiência humana, então esse divino amor pelo eu torna-se o governante do seu coração e de sua vida. E você não mais procurará em nenhum outro lugar. Você saberá que encontrou isso e, na verdade, não importará a forma que isso tomar. Seu coração se sentirá cheio e completamente satisfeito. Nesse estágio de desenvolvimento de sua vida espiritual, o espelho, ou o reflexo do amor perfeito pelo eu, se manifestará de forma tangível em sua vida. Esta é a lei divina, que não falhará com você. Se isso ainda não se manifestou em sua vida, você não está pronto para tal. Ou nos planos internos você escolheu esperar. Então, isso se mostrará no tempo divino. E qualquer período de espera não importará, pois você terá se unido em seu coração com o objeto de seu anseio e amor. Quando alcançar este estado de divino amor em seu coração, nada poderá ser negado a você, nem mesmo a sua chama gêmea.
Aqueles que estão ouvindo essas informações e entendendo verdadeiramente o seu significado, querem criar este tipo de vida para si mesmos. Querem viver nesse tipo de sociedade iluminada. Como vocês estão se alinhando com esses princípios de consciência superior, vocês também estão criando essa realidade, e isso vai evoluir nos próximos anos. No futuro próximo, mais e mais pessoas abrirão a consciência para a informação que estamos compartilhando. À medida que esse número aumenta, você verá que as coisas começarão a mudar com bastante rapidez. As intenções criam a realidade. Quando um número suficiente de pessoas desejar mudar e formular intenções firmes para criar uma nova realidade para si e para a humanidade, isto simplesmente acontecerá. É importante, neste momento, que cada um de vocês se torne um embaixador do amor, da paz e da harmonia, para si mesmo, para a humanidade e para o planeta. É importante que vocês comecem a partilhar com os que estão à sua volta essas informações que sentem que fazem a diferença em suas vidas. À medida que você compartilhar suas descobertas com aqueles que estão abertos para isso, os conceitos germinarão e crescerão. É apenas uma questão de informar a população adormecida através de escritos, da voz, os ensinamentos e trazer o reconhecimento das verdades que foram escondidas de vocês por tanto tempo.